Graça e paz no Senhor Jesus Cristo, amados. Eu quero dizer que é um prazer e uma grande honra nós estarmos juntos aqui com mais um conteúdo aqui na Ruios Academia. Essa academia de filhos maduros, aonde nós vamos estar falando hoje com a temática seguinte: Efésios capítulo 4 e o versículo 30 vai estar nos dizendo assim: Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Meus amados, quando nós começamos a entender, né, todas as nossas aulas que a gente está falando aqui sobre a personalidade do Espírito Santo, sobre que a lei do Espírito de vida nos tirou do pecado e da morte, o processo da vivificação. Agora, quando a gente consegue entender que o Espírito Santo ele tem uma voz e que nós precisamos estar agora sensível, eu quero adicionar ainda mais esse conteúdo. E esse conteúdo é falarmos sobre o quê? Como e quando nós conseguimos estar entristecendo o Espírito Santo? O Espírito Santo que habita agora dentro de nós no nível do Espírito. A palavra do Senhor fala que os verdadeiros adoradores adorarão ao Senhor em espírito e em verdade. E agora, como que nós podemos estar entristecendo o Espírito Santo? Principalmente quando nós não o honramos, quando nós deixamos ele de lado, quando nós não trouxemos a validação em honra necessária ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele está como um consolador, como um ajudador, mas ele está ali como um companheiro nosso. Ele está ali com uma ação mútua, porque ele está sempre dentro de nós. O Espírito Santo ele não fica entrando e saindo dentro de nós, porque quando confessamos ao Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Romanos capítulo 10, o versículo 9 e 10, nós confessamos e pela fé nós entendemos que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. Com isso, o Espírito Santo agora vem habitar dentro de nós. Em que nível? No nível do Espírito, pois somos uma criatura feita de Espírito, alma e corpo. 1 Tessalonicenses capítulo 5 e o versículo 23 testifica isso. Agora, nós temos essa menção aqui nessa palavra em Efésios capítulo 4, versículo 30, dizendo o seguinte: não entristeçais o espírito. Então, olha só, eu quero relembrar algumas coisas para que quando nós, agora que fomos recriados, vivificados em Cristo Jesus, nós agora não podemos estar habitando e nos permitindo agir com o conceito do velho homem. Nós precisamos agora agir com um novo conceito de um novo vinho, de uma nova criatura, sendo a natureza, imagem e semelhança do Senhor. E para ser imagem e semelhança do Senhor, nós necessitamos agora estar externando aquilo que o Pai colocou dentro de nós. Então, olha só, algumas direção no versículo 25 de Efésios capítulo 4, que diz assim: pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Primeiro de tudo, nós estamos agora aborrecendo ao Espírito Santo quando ainda continuamos com o velho curso do mundo a estar com pequenas mentiras ou grandes mentiras. Nós precisamos abolir isso da nossa vida e sermos homens e mulheres dizendo sim, sim, não, não, para que a mentira não venha prevalecer conosco. No versículo 26 está dizendo o seguinte: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre vossa ira, não deis lugar ao diabo. Então, olha só, para que você não dê lugar ao diabo, você tem que cuidar com o processo de ira. E o processo de ira é nós entendermos que, assim como uma criança que libera o perdão imediatamente, nós precisamos não pegar a isca, né? Até tem um livro muito importante de John Bevere que fala sobre a isca de Satanás. Nós não devemos morder a isca e devemos imediatamente liberar o perdão como um exercício e entendendo que isso vai estar se manifestando, mas nós já declarando a liberação do perdão para outra pessoa. O versículo 28 vai estar dizendo assim: olha só como nós precisamos alterar, renovarmos a nossa mente, como fala em Romanos, capítulo 12, o versículo 2, né? Que diz assim, agora em Efésios capítulo 4, versículo 28, diz assim: aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Então, olha só, aqui ele está falando
Deixe os seus velhos hábitos para agora você adicionar novos hábitos de estar junto com o Senhor e automaticamente você entender o que Romanos capítulo 12 e o versículo 2 diz, porque diz assim: não vos conformeis com este mundo, antes vós renovai-vos a nossa mente. Então esse é um dever nosso como cristão, como homens de Deus, de nós estarmos renovando a nossa mente. Agora, o versículo 29 vai estar dizendo assim, ó: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouves. Então nós precisamos ter freio nas nossas línguas, nós precisamos ter controle daquilo que sai. Por quê? Porque um do fruto do Espírito que está em nós agora é nós temos agora o equilíbrio e automaticamente o domínio próprio. Gálatas capítulo 5, versículo 22, fala exatamente sobre o fruto que é dividido, assim como uma bergamota, né? Um fruto com diversos gomos. E ali nós temos então o fruto do Espírito na nossa vida, para que nós possamos agora exalar a imagem e semelhança do Senhor. Voltando lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, que diz que nós fomos criados como imagem e semelhança do Senhor. Por que isso acontece? Porque o Senhor Jesus Cristo veio, se encravou na cruz, se fez pecado, se fez maldição, levou as enfermidades na cruz para que o Espírito Santo viesse habitar dentro de nós e nos trouxesse agora uma dispensação chamada graça, que significa no grego também uma das questões que significa, porque tem vários significados, mas eu sempre me apego nessa que significa capacitação. Então nós temos a capacitação de estarmos agora vivendo da forma que o Senhor Jesus Cristo queria que nós vivêssemos, até certamente quando Ele voltar e nós temos sim 100%, inclusive com o nosso corpo glorificado e manifestando a obra do Senhor. Então, em o versículo 30 diz o seguinte: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Mas agora é no versículo 31 que diz assim: toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmias e toda malícia sejam retiradas de dentro de vós. Antes, sedes uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos o perdoou. Então, amados, nós conseguimos entender que tem diversas coisas que aborrecem o Espírito Santo. E ele está dizendo assim, ó: toda amargura, ira, cólera, gritaria, como tem gente que gosta de gritar, blasfêmias e toda malícia, seja o que arrancada de dentro de nós. Então, ou seja, o Espírito Santo, ele quer uma mudança, ele quer um renovo na nossa mente e cabe a nós agora exercermos isso através da sua poderosa palavra e mudando agora toda a nossa narrativa, tudo aquilo que sai da nossa boca, porque como diz a palavra do Senhor, não pode sair rio doce e rio salgado da nossa boca, né? Então, assim, a gente precisa entender que só vai sair um rio. Da mesma forma, você não tem como adorar dois deuses dentro de você. Ou você adora Deus, ou você adora o diabo. Então, assim, não entristeçais o Espírito. E nós precisamos honrá-lo e entender que cada vez que você senta na frente do computador, o Espírito Santo está com você. Cada vez que você está com o seu smartphone, seu iPhone na sua mão, o Espírito Santo está com você. Cada vez que você agora estar vendo alguma coisa ilícita na TV, o Espírito Santo está com você. Ele não se retira, mas ele se entristece. Que possamos agora estar meditando nessa palavra e possamos agora estar avançando para uma vida abundante espiritualmente no Senhor. Eu quero deixar aqui um shalom e um forte abraço para você.